Oi, gente. Eu trouxe duas dicas aqui para a gente refletir e tentar melhorar nas relações com os nossos pais idosos, ok? A primeira delas eu estou falando assim, de relações do dia a dia, né, naqueles pequenos conflitos e de ideias, né, pensamentos. E a terapia cognitiva comportamental, né, ela sempre traz pra gente que tudo começa no pensamento, passa pela emoção para depois chegar no comportamento, não é mesmo? Então, vamos pensar nas diferenças, né, que existem muitas entre nós e os pais idosos, porque eles são de outra época, né, e eles têm pensamentos e crenças muito enraizados, existe uma resistência muito grande a mudanças, tá? E o que a gente pode fazer com isso? Bom, existe também uma tendência de nós, mais novos, de outra geração, diferente de nossos pais, de a gente ter aprendido formas muito diferentes de fazer as coisas, né? Então, ali, desde a comida em casa, a forma como se prepara para ir para algum lugar, como a gente vai, que transporte vai usar, como vai fazer as compras, viajar, enfim, são vários tipos de situações que nós vivemos cotidianamente, não é mesmo? E aí, é, os mais novos tendem a querer impor o seu modo de fazer pelo fato de muitas vezes ser ou mais econômico, ou ser mais rápido e ser mais fácil, enfim, achar que esse modo de fazer, né, por esses motivos ou outros, querer que os nossos pais façam da mesma forma, não é mesmo? Isso é normal, natural. Porém, existem muitos conflitos, os relacionamentos às vezes se tornam muito desgastantes por causa dessas diferenças. Então, eu trouxe aqui como dica, primeiro, aceitar as diferenças. E aceitar de que forma? Vamos refletir que às vezes realmente a forma dos nossos pais fazerem certas coisas realmente pode gastar mais tempo, gastar mais dinheiro, parecer que é mais complicado, um caminho maior para fazer, que vai dar muita volta, enfim, uma forma diferente de fazer. Mas a gente pode pensar o seguinte: primeiro, né, cada um vai ter que ver aí dentro das suas relações, né, quais os tipos de situações que levam mais a ter esse tipo de atrito assim, né, no dia a dia, e que tipo de pensamento, né? Se é o pensamento que é porque eu acho que o meu jeito melhor é porque é mais moderno, é mais rápido, é mais eficaz. E a gente não está levando em consideração o jeito dos nossos pais fazerem as coisas. Porque às vezes o que é melhor para mim não é melhor para o outro. Então, se o que a gente pode fazer? Analisar o resultado. Se o resultado, né, da forma deles fazer é positivo e não faz mal nem para eles nem para ninguém, então mesmo que tenha, né, aí que eu digo aceitar as diferenças. Então mesmo que tenha um tempo maior para fazer, né, um gasto maior, seja, sei lá, mais desgastante, parece ser, mas enfim, que seja diferente, mas que para aquela pessoa, né, para os nossos pais, é melhor assim, né? Faça essa avaliação. Se aquilo tá ruim para ele, se tá prejudicando ele de alguma forma, tá prejudicando alguém. Porque se não tá, gente, não tem por que querer mudar, né? Então é aí que o melhor para mim não é melhor para o outro. Então a gente tem que ter esse olhar, sabe? Esse respeito às diferenças, né? Aceitar essa diferença que é melhor para mim, né? Que para mim foi muito mais fácil aprender assim, porque eu tive experiências na minha vida que me oportunizou viver dessa forma, a comportar dessa forma que eu considero melhor.
mas para eles não é assim, concorda? Então, faça aí uma análise, vê o tipo de pensamento que você tem que está levando esse atrito no dia a dia com seus pais. Uma outra forma, uma outra dica é o respeito, né? O respeito aqui, eu quero só lembrar que existe um tipo de pensamento generalista que é assim de a gente falar que antigamente todo mundo respeitava todo mundo, por exemplo, né? Ou antigamente todo mundo respeitava os mais velhos. Esse é um pensamento generalista. Por quê? Se você for analisar, nem todo mundo respeitava. Muita gente tinha medo naquela época, que era normal, tudo isso faz parte do contexto da época, que tinha pais que batiam, assim, hoje considerado super violento, que naquela época era normal bater daquele jeito, e muitos pais tinham medo, ou muitos filhos tinham medo dos pais, não, nem sempre era respeito. Então, quando eu digo aqui hoje respeito, no mundo que nós estamos vivendo hoje, eu estou falando de um respeito como ser humano. Porque antes dos seus pais serem seus pais, primeiro eles são seres humanos, eles têm problemas, eles têm dificuldades, eles são vulneráveis, eles têm dores. E aí respeitar o ser e não o ter. Porque uma outra tendência do nosso mundo hoje, atual, é respeitar muito o outro pelo que ele tem, né? Se a gente vê isso aí na história, culturalmente falando, quantas pessoas antigamente aí, pessoas de família tradicionais, pessoas de família poderosas, muito ricas, né? Que nunca eram presos antigamente, essas pessoas não eram presas. Elas podiam matar que não eram presos, não é mesmo? Não que não aconteça isso hoje, mas era muito comum antes. Então, assim, não é respeitar porque ele é um diretor, porque ele é isso, porque ele aposentou no cargo X, ele tem uma mansão. Não, gente, eu tô falando de um respeito como ser humano, né? Respeitar as suas dores. Nós temos que respeitar nossos pais pelo que eles são, pela história que eles têm, né? Não esquecendo suas dores, eles têm doenças e infelizmente hoje a falta de respeito, ela realmente ela existe. Lógico, sempre existiu, mas hoje assim existe porque o próprio idoso hoje, né, por esse mundo do ter, ele tem uma visão um pouco negativa, assim, né, uma visão errônea que a gente tem, que às vezes prejudica o olhar em direção ao idoso. Mas quando a gente olha para eles humanamente, ainda que eles tenham, gente, o problema que for, o defeito que for, mas quando a gente reconhece a sua história de vida, sabe, independente da sua situação, a gente respeitar, principalmente com todos os defeitos, com todos os problemas, porque nós também temos, né? Ninguém pode entrar naquele lugar de achar que é perfeito, que é melhor do que o outro. Então vamos respeitar nossos pais com todas as dificuldades, com todas as diferenças, com todos os problemas que eles tiverem na vida deles e vamos assim procurar melhorar essa convivência, né? Valorizando mais os nossos pais e procurando entender melhor para uma relação mais saudável, mais amigável, mais humana e paterna ou materna. Um abraço.